sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em João capítulo 15, hoje nós vamos ficar apenas com o versículo também 15. Então, João 15, 15. O título é, diga, servos versus amigos. Jesus vai colocar aqui um contraste entre servos e amigos, né? Então, o versículo já está aí na parede também agora, no nosso slide de hoje, onde Jesus disse: já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Repitam. Só as mulheres. Já não chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-os chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Os homens aí. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-os chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A última vez, todos juntos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Glória a Deus. Na verdade, como nós vimos domingo no versículo 14, os que estavam aqui no domingo, na verdade, todos nós somos servos. Precisamos entender que todos somos servos. E que no contexto bíblico, servo é a mesma coisa que escravo. Tem gente por aí que quer diferenciar as duas coisas, né? Não, nós não somos escravos, nós somos servos. No contexto bíblico, as duas palavras significam a mesma coisa. É tanto que em hebraico não tem duas palavras para escravo. O hebraico do Novo Testamento do Antigo Testamento tem uma única palavra para servo e para escravo, que é a palavra eved. E o grego do Novo Testamento também só tem uma palavra, não tem duas palavras como tem em português, escravo, servo. Uma palavra só, que é doulos. Em português tem duas palavras, escravo e servo, porque a língua portuguesa ela vem do latim, no latim tem essas duas palavras. Mas o significado dessas palavras equivale às mesmas palavras do grego e do hebraico na Bíblia. Escravo recebe o nome de escravo porque é uma propriedade comprada. Ou seja, o escravo, ele não é dono de si mesmo. Ele pertence ao seu proprietário. Escravo é quem tem um dono. Ele não é dono de si, ele tem outro dono. É outro que é o seu dono. Aquele que o comprou. Antigamente, quando existia o regime escravocrata,
que no Brasil ficou conhecido aí como os negros, porque os negros eram trazidos da África como escravos, mas não é questão de ser negro que é ser escravo, não é questão de raça negra, porque nas nações antigas, nos impérios antigos, não importava a cor, a pessoa poderia ser escrava. Alguém, inclusive, que não conseguisse mais sobreviver, pagar as suas contas, ele podia até se vender para algum senhor lá, né, como escravo, para alguma pessoa rica, se oferecer ele e a sua família toda para ser escravos deles, independente da cor da pele, porque essa era uma realidade social das épocas em que a Bíblia foi escrita. Inclusive, quando Paulo escreve nas cartas e fala dos maridos e as mulheres, os pais e os filhos, e os servos e senhores, senhores e servos, ele está se referindo exatamente a esta realidade que havia naquela época. E que a gente pega hoje aí, senhores e servos, para falar de profissão, né, de empregados e patrões. Porque não existe mais hoje o regime escravocrata na sociedade, e hoje é até crime, e foi por Deus que realmente isso acabou. Mas essa é a figura de linguagem que nós temos que compreender, tá? Que nós temos que compreender. No reino de Deus, tá? Continua existindo a escravidão, o regime escravocrata. No reino de Deus, os cidadãos do reino de Deus são escravos de Deus, porque nós somos propriedade dele. Ele nos comprou por um altíssimo preço e, portanto, nós somos o povo de sua exclusiva propriedade. Não somos donos da nossa vida. Nós temos um dono, ele é o nosso dono, e como propriedade nós somos escravos. E ser escravo é a mesma coisa que ser servo. Escravo tem a conotação de propriedade e servo tem a conotação de serviço. A raiz da palavra servo é a mesma raiz da palavra serviço. Os escravos eram comprados para fazer o serviço que o seu senhor os mandava fazer. Olha, eu te comprei lá na praça para você aqui na minha fazenda fazer esse serviço aqui que eu vou te mandar fazer. Então, nós fomos comprados por alto preço por Deus para, como seus escravos, realizarmos o seu serviço. O nosso serviço se resume naquilo que Jesus disse, nas últimas palavras que Jesus disse antes de ser assunto aos céus. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. Como servos de Deus, servos e servas de Deus, o nosso serviço é ser testemunhas de Cristo. Pregar o seu evangelho, viver o seu evangelho, obedecer ao Senhor e testemunhar Jesus no mundo. Ser, como ele disse em Mateus 5, sal da terra e luz do mundo. Ser diferentes do mundo, porque não somos mais cidadãos do mundo, não pertencemos ao mundo. Outrora pertencíamos ao mundo, tá? A praça onde os escravos são vendidos representa o mundo. Deus foi lá e nos comprou e nos tirou de lá para agora servirmos ao Senhor. O Senhor não aceita que nós sirvamos mais o mundo, nós servimos ao Senhor. Fazemos a vontade do nosso Senhor. Escravo ou servo, que é a mesma coisa, significa pessoas que não têm vontade própria. Eles existem para fazer a vontade do seu Senhor. Aleluia. Só que o nosso Senhor que nos comprou, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que ao nos comprar, né,
ele nos chama de duas coisas muito impressionantes. Vou deixar amigos por último, que é o nosso versículo, mas eu digo até mais do que amigos, ele, sendo escravos no seu reino, sendo servos no seu reino, é como ele nos dá uma carta de alforria e ainda nos dá um documento de adoção de filhos. Adoção de filhos, ele nos adota. Vamos ver esses textos de adoção aqui, como são maravilhosos. Ó. 2 textos que nós vamos ler, que é em Efésios capítulo 1, olha só, Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Leia. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse versículo 5 aqui, em Efésios, faz parte desse hino soteriológico que Paulo aqui, sob a inspiração do Espírito, escreveu e que começa no versículo 3, e se a sua Bíblia for revista e atualizada, que é uma boa tradução, ela chega até o versículo 14. Do versículo 3 só tem um ponto final no versículo 14. Do versículo 3 até o versículo 14 não tem nenhum ponto, só tem vírgula e ponto e vírgula. Mas não tem nenhum ponto. O primeiro ponto, depois do versículo 3, é o versículo 14. Percebeu aí? É assim mesmo? É assim mesmo aí na sua Bíblia? Então, do versículo 3 até o versículo 14, se chama hino soteriológico, ou seja, um hino expondo a doutrina bíblica da salvação. Tá? E um dos aspectos da doutrina bíblica da salvação é que os salvos, eles são feitos filhos de Deus por adoção. Aleluia. É assim, Jesus é o único filho legítimo de Deus. Mas por meio do sacrifício de Jesus, Ele também nos adotou como seus filhos. Amém? O outro texto que fala também de adoção, que usa a palavra adoção, é Romanos capítulo 8. Vamos ver aqui Romanos capítulo 8. Romanos que nós estamos estudando aqui toda sexta-feira no nosso seminário. Aleluia. Ganhamos mais um aluno hoje, o irmão aqui, nosso irmão aqui, estará aqui sexta-feira conosco, né? Foi meu aluno no seminário, e agora achou o nosso seminário aqui, mora aqui pertinho, glória a Deus, seja bem-vindo. Então, Romanos capítulo 8, nós lemos aqui no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Repitam. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Você percebeu que as duas palavras aí, espírito, está com letra minúscula, correto? Correto? Porque essas duas palavras aí, espírito, ó, espírito de escravidão, né? Aí você tem espírito de escravidão e espírito de adoção.
E as duas palavras, Espírito está com letra maiúscula, porque não está se referindo nem à pessoa do Espírito Santo, tá? E nem ao espírito do homem, nem ao espírito humano, mas está se referindo a um estado espiritual, tá? Espírito de escravidão é um estado espiritual, também não está se referindo a nenhum demônio, tá? Está se referindo a um estado espiritual. Quando nós estávamos no pecado, nós vivíamos num estado de escravidão, por isso espírito de escravidão, era o estado de escravidão que nós vivíamos. Pela salvação, fomos comprados, tá? Para deixar de ser escravos do mundo e ser escravos de Deus. Deixar de ser servos de Satanás para ser servos de Deus. E Deus, para quebrar esse espírito de escravidão que nós tínhamos, Ele nos adota como filhos, para que nós tenhamos agora uma situação espiritual, não mais de escravidão, mas uma situação espiritual de filhos. É o que chama aqui de espírito de adoção, e podemos então chamar aquele que nos adotou, que nos comprou e que nos adotou, podemos chamá-lo legitimamente, confiadamente, de Pai. E o texto usado por Paulo aqui, também em Romanos, e também em Gálatas capítulo 4, né, que a gente costuma dizer Abba Pai, é porque a gente diz Abba Pai, mas está repetindo, é uma repetição, né? Abba em aramaico, tá? Abba é em aramaico e foi traduzido por pai em português, né? Pai em português, mas Abba em aramaico não é bem apenas pai. Abba em aramaico é papaizinho. Que coisa meiga, né? Que coisa linda. Abba em aramaico é papaizinho, tá? Ou seja, o espírito de adoção, ou seja, a situação espiritual em que nós fomos colocados na obra da salvação, é uma situação em que, adotados por Deus em Cristo Jesus, como filhos, podemos ter com Deus a mesma intimidade que o Filho legítimo Jesus também sempre teve. Fomos feitos filhos de Deus para termos com o Pai a mesma intimidade de Cristo Jesus. Por isso que Jesus, que era chamado de Filho unigênito, por exemplo, você vai ler Filho unigênito em João 3,16, o versículo mais famoso do mundo. De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Unigênito significa único gerado, o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E de repente, quando Paulo está escrevendo aqui Romanos no capítulo 8, Jesus não tem mais o título de unigênito, mas o título de primogênito em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Repitam. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por causa dos salvos, Jesus não é mais o unigênito, ele passa a ser agora o primogênito, o primeiro gerado.
Porque todos nós somos gerados filhos de Deus pela adoção. A obra da salvação, pela obra da salvação, somos feitos filhos de Deus por adoção. O que é uma adoção? Adoção é um ato, tem que ser um ato legal. Se você for num orfanato e quiser adotar ali uma criança, como se for para ser seu filho, você levar essa criança para casa, para ser seu filho ou sua filha, você tem que ir no cartório diante do juiz para fazer isso de papel passado, não é verdade? É um direito legal. A adoção é um ato legal. É por isso que nós lemos em João, capítulo 12, uma palavra que nós temos que corrigir aí nas Bíblias, porque as Bíblias trazem a palavra poder. Em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Repita. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você não corrigiu ainda, pode corrigir na sua Bíblia aí. A palavra poder não está correta neste versículo, tá? Ela foi uma má tradução, não foi boa aí essa palavra poder. A palavra correta aí é direito. Em grego não é a palavra dynamis, que seria poder. Em grego é a palavra exousia, que pode ser autoridade ou direito. E nesse caso aqui ela é direito. Então, o versículo correto fica assim, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora leia corretamente. Esse direito aí representa um direito legal. Deus nos adotou por meio de Cristo Jesus. Deus nos adotou como filhos, dando-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Lembre muito bem, tá? Que o que o mundo diz aí está errado. No mundo tem uma frase aí que fala assim, ó, todo mundo é filho de Deus. Mentira, tá? Essa palavra aí é da Bíblia do diabo. Não é da Bíblia de Deus, não. Tá? Todo mundo é filho de Deus. Eu lembro quando eu estava no mundo, a pessoa tinha o costume, né? Estava no bar bebendo cerveja, põe para mim aqui porque eu também sou filho de Deus. Vocês lembram disso? Não é? Todo mundo é filho de Deus. Coisa nenhuma. Todo mundo é criatura de Deus. Tá? No meio da humanidade, a maioria da humanidade são criaturas de Deus, porque Deus não adotou essas pessoas, elas estão no pecado. Elas estão aí perdidas aí nesse grande orfanato, órfãs de pai, órfãos de Deus. O pecador é órfão de Deus. Deus não é o pai deles. Tá? Deus não é o pai deles. O pai, a gente costuma dizer que o pai é o inventor. Lembra quando a gente fala de Santos Dumont é o pai da aviação, não é? Graham Bell é o pai da telefonia, essas coisas. Não fala que inventor, a gente fala de pai, o pai disso, o pai daquilo. O diabo é o pai da mentira, né? O diabo é o pai da mentira. Tá? O pecado nasceu no coração do diabo e o diabo contaminou os homens. Portanto, os homens pecadores são filhos de quem? São filhos do diabo. Quem está no pecado é filho do diabo. Nós viemos ao mundo nessa terrível condição.
mas fomos pela graça de Deus arrancados do império das trevas, que é o império do diabo, o império de Satanás, e transportados para o reino do Filho, aonde nós recebemos agora o direito de ser chamados filhos de Deus. Não deixa isso se tornar uma coisa comum na sua cabeça, porque os crentes deixam essas coisas santas se tornarem tão comum na cabeça deles, que elas passam a não fazer mais sentido, mas fazer diferença nenhuma. Isso, amados, é uma tremenda diferença. Não sei se você sente quando você lê o apóstolo João escrevendo, que escreveu o Evangelho, escreveu também na primeira carta. Vamos ver lá em 1 João, na primeira carta de João. Olha como você, não sei se você consegue sentir aqui a atmosfera de exclamação, tá? Com que João escreveu aqui, ó, 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Ele escreveu assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Repita. Esse grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aleluia. Somos filhos do Pai mais rico do universo. Ele é o nosso Pai. Aleluia. Uma vez eu vi num caminhão uma frase, eu estava na rodovia, vi no caminhão uma frase, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Achei engraçada a frase. Não sei se o caminhoneiro que estava naquele caminhão realmente era convertido, mas é verdade. Nós não somos donos do mundo, não, mas nós somos filhos do dono. Filhos daquele que é o dono de todo o universo. Salmo 24:1 está escrito: do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. E no meio de todos esses, 2 Timóteo 2,19 diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem são aqueles que ele comprou. E como ele os comprou, podia fazer deles escravos, servos, mas os adota como filhos. Os adota como filhos e os chama de filhos e lhes dá o direito, né? Quando você adota uma criança, você está dando a essa criança o mesmo direito de participarem da herança dos filhos legítimos. Por isso volta para Romanos 8 e vamos ler o 17. Vamos ler o 17. É bom ler o 16 e o 17. Primeiro o 16, olha. O próprio, Romanos 8:16. O próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Leia só o 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ok? Tem um Espírito com letra maiúscula aí e um com letra minúscula, certo? Com letra maiúscula é o Espírito Santo, com letra minúscula agora é o nosso Espírito.
O Espírito Santo está aqui dentro, ó, falando com o meu espírito. Está aí dentro de você, falando com o seu espírito, testemunhando para o seu espírito que você é filho de Deus. Essa testificação interior, tá? Essa testificação interior. Quem não tem o Espírito Santo não tem essa testificação interior. E por isso ele não tem certeza. Será que eu sou filho de Deus? Será que eu não sou? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu não sou? Ele não tem certeza, porque ele não tem essa testificação interior que é sobrenatural e só quem tem sabe que tem. Quem tem sabe que tem. Eu tenho, por isso eu sei que tenho. Se você tem, você sabe que tem. Só tem essa testificação interior quem tem o Espírito Santo testificando lá dentro com o seu espírito que você é filho de Deus. Aleluia. Aí vem o 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Repita. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aleluia. Fomos adotados como filhos. E por direito de adoção, nós temos agora direito à mesma herança do filho legítimo que é Jesus. A herança do Pai para Jesus, Jesus divide conosco. E aqui coloca uma coisa: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque Jesus, mesmo sendo filho legítimo de Deus, essa é a diferença entre Jesus e nós. Jesus, filho legítimo de Deus. Nós, filhos adotados. Mesmo que Deus nos trate, Deus nos adotou com tanto amor que nos trata como legítimos. Mesmo que Ele nos trate como legítimos, nós somos adotados. Aleluia. Jesus, que era o filho legítimo, olha só, Hebreus capítulo 5, vai para lá. Jesus, que era o filho legítimo de Deus, vamos ler sobre ele aqui no Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repita. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus é filho legítimo de Deus. Filho unigênito, primeiro antes de nós, unigênito de Deus, filho. Não, Jesus não é filho de Deus por adoção. Jesus é filho de Deus por geração, tá? Filho de Deus por geração. Por isso é que João disse acerca de Jesus. Volte agora para João capítulo 1, vamos lá. João capítulo 1, aqui a gente lê Bíblia. João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Repita. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aleluia. Jesus é chamado aqui de Deus unigênito. E da onde Jesus veio? Jesus vem do seio do Pai.
uma palavra muito misteriosa, de dentro do Pai. Jesus procede de Deus, Jesus procede do Pai para nós, ok? E uma vez na terra, mesmo sendo filho de Deus, ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. E aí Paulo diz: se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. O que Jesus sofreu? Jesus teve que sofrer o quê? Um ministério de servo. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus veio ao mundo como servo de Deus. Olha comigo um texto em que o Pai apresenta seu filho Jesus como servo. Isaías 42. Isaías capítulo 42, o Pai está apresentando Jesus como servo, tá? Apresentando Jesus aqui como servo. O que nós vamos ler aqui é o Pai apresentando Jesus. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Leiam comigo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Que maravilha, irmãos! Isso aqui tudo se refere a Jesus, é o Pai falando de Jesus como o servo de Jeová, o servo de Deus, o servo do Pai. Mesmo como filho, ele veio realizar um serviço como servo. E o serviço dele como servo, continua no Isaías aí, o serviço dele como servo foi descrito aqui no Isaías 53, pula para o 53. O trabalho, o serviço de Jesus como servo, tá? O serviço de Jesus como servo é chamado de um penoso trabalho da sua alma. Isaías 53, 11. No Isaías 53, 11, continua o Pai falando de Jesus como seu servo, e o servo aí vai estar até com letra maiúscula, como não estava lá no Isaías 42, e devia estar. Olha só. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Leiam, irmãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Servo está com letra maiúscula? Sim. Justo está com letra maiúscula? Sim. É Jesus. E quem está falando no versículo é o Pai. Jesus é o Filho do Pai. E o Pai o chama de servo aqui, tá? E o Pai o chama de servo porque Jesus tinha um serviço que era
o serviço mais penoso, o trabalho mais penoso, o trabalho mais duro, o trabalho mais difícil que Deus teria para encarregar em toda a eternidade a um de seus servos. Nenhum outro servo de Deus poderia realizar esse trabalho, só o Filho. Por isso o Filho se humilhou para ser um servo de Deus e, como servo de Deus, realizar esse penoso trabalho de sua alma, que é o seu sacrifício por nós, levando sobre si as nossas iniquidades. E nós somos, olha o início do versículo, nós somos o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. Nós, os salvos, somos o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. Que coisa, irmãos. E aí Jesus olha para nós e diz assim, ó: eu não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. Jesus, sendo filho, mesmo sendo filho legítimo de Deus, fez um trabalho de um servo, para que ele agora, mesmo nos chamando de amigos, não é qualquer amizade, é aquela amizade que nós vimos no domingo no versículo 14, uma amizade condicional, onde Jesus disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, ou seja, se faz o serviço que eu estou destinado a vocês. O serviço de servos nós continuamos fazendo, mas o tratamento que recebemos é de amigos e filhos. Filhos de Deus, amigos de Jesus, irmãos de Jesus. O tratamento que temos da parte de Deus é de filhos, o tratamento que temos da parte de Jesus é de irmãos e amigos, mas não esqueça que somos servos. Ele já não nos chama servos, nos chama amigos, mas ele não tira de nós o trabalho que temos também que fazer como servos. Está claro, irmãos? Porque você pensa, eu sou amigo, não preciso fazer mais nenhum trabalho, agora eu sou amigo do cara. Não, o trabalho continua, o servo continua a realizar o seu trabalho, por isso que é amigo. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Essa amizade foi condicionada. Mas Jesus usou este texto aqui, que nós estamos aqui vendo no versículo 15, para fazer uma diferenciação entre os antigos escravos, né, que eram comprados na praça e trabalhavam lá, né, trabalhavam na casa do seu senhor, mas eles não conhecem esse senhor direito, eles não têm intimidade com esse senhor, eles não sabem o que esse senhor faz, eles sabem apenas que eles são servos. O que Jesus está dizendo é: eu não quero servos assim, não. Eu não quero servos que não saibam o que o seu senhor faz. Eu não quero servos que não conheçam o seu senhor. Eu sou o Senhor e eu quero que os meus servos sejam meus amigos íntimos. E é por isso que, embora eles sejam servos, eu não os trato como servos, eu os trato como amigos, dando a eles a conhecer tudo o que eu também conheci, o que eu ouvi do meu Pai. Sem ocultar nada. Jesus é quem ensina para nós tudo o que ele recebeu do Pai. Ele não oculta nada. Não tem nada que Jesus vai dizer assim: não, eu não vou contar isso aqui para vocês, não, eu não vou ensinar isso aqui para vocês, não, porque vocês são servos, você não precisa saber isso não, só precisa realizar o serviço, não precisa saber disso não. Não, vocês são meus amigos e eu vos trato como amigos, por isso eu coloco à disposição de vocês todo o meu conhecimento, toda a minha doutrina, toda a minha verdade, todo o meu evangelho, toda a minha palavra,
tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu ensino para vocês. Jesus não é igual aquela pessoa que passa uma receita, mas tira alguns ingredientes. Não, ele passa a receita completa, com todos os ingredientes, porque esse bolo aí vai dar certo. Jesus passou para nós na palavra tudo o que ele ouviu do Pai, porque ele quer que sejamos, servos, que ele não chama de servos, que ele não trata como servos, que ele chama de amigos, amigos íntimos, a quem ele revela tudo, de quem ele não esconde nada, e eles continuam realizando, sendo seus servos, porque fazem o que ele manda, por isso é que são seus amigos, mas são servos com conhecimento, e amigos com conhecimento, e irmãos com conhecimento, e filhos com conhecimento. O que o Pai quer com essa adoção de filhos é transmitir para nós todo o seu conhecimento. O que Jesus quer nessa amizade conosco é transmitir para nós todo o seu conhecimento. E quando chega no João 17, ele vai definir a vida eterna como conhecimento. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. E por isso o apóstolo Pedro, na sua humilde participação dentro da Bíblia, com duas epístolas, 1ª e 2ª Pedro, a palavra mais chave de Pedro em suas epístolas é a palavra conhecimento, e ele termina lá em 2 Pedro 3,18 dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer a Deus. Em Oséias tem 2 versículos muito conhecidos. O primeiro é Deus falando: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Continua hoje, tá? Hoje tem evangélicos sendo destruídos por falta de conhecimento. E quanta gente aí com título de pastor na frente dessas igrejas, e mesmo com esse título de pastor, não tem conhecimento. As igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, são a única entidade na sociedade em que pessoas estão fazendo algo do que elas não têm pleno conhecimento. Um médico está agindo porque tem o conhecimento da medicina, o advogado está agindo porque tem conhecimento de direito, o engenheiro está agindo porque tem conhecimento de engenharia, até os padres católicos estão agindo como padres católicos porque eles foram formados para isso na filosofia e na teologia católica. Mas os pastores não são pastores porque têm conhecimento. A maioria de pastores no mundo hoje não tem conhecimento. São homens que rejeitam o conhecimento, não são pastores, como disse aqui Deus através do profeta Jeremias. Vamos ver? Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. Não são pastores segundo o coração de Deus. Em Jeremias 3,15 aqui, Deus disse quem são os pastores segundo o coração de Deus. Jeremias 3,15. Todos acharam? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Dá para repetir? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses pastores hoje são raros, irmãos. São raros. Eu estou dentro dessa raridade.
Esses pastores são raros. E digo isso sem a menor soberba. Mas esses tipos de pastores são raros. O tipo de pastores que Deus deu a vocês, como eu aqui, são raros. Eu sou um pastor segundo o coração de Deus, porque eu apacento vocês com conhecimento e com inteligência. E mesmo assim, muitos de vocês ainda têm má vontade de vir na congregação. Estão querendo um pastorzinho mais burro, né? Porque está cheio por aí, viu? E são eles que fazem mais sucesso do que os pastores com conhecimento. Porque os pastores que não têm conhecimento são pastores segundo o coração dos homens. São pastores que agradam a homens. Agora, pastores segundo o coração de Deus são os que apacentam com conhecimento e com inteligência. E aqui está a prova bíblica para isso. Outro versículo de Oséias que eu ia citar é: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Há muito para nós conhecermos de Deus, amados. Há muito para conhecermos de Deus, e Jesus quer nos ensinar como amigos. Amém. Vós sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Os amigos de Jesus conhecem Jesus. E por isso que vão morar com Jesus no céu. Os amigos de Jesus fazem o que Ele manda, obedecem a Ele, têm consciência de que são seus servos, têm consciência de que são tão amados, porque são filhos, porque são irmãos, porque são amigos de Jesus, filhos do mesmo Pai, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas não perdem o foco de que também são servos e têm que realizar o serviço como Jesus, como servo, realizou um serviço difícil, penoso, mas Ele obedeceu. Nós também continuamos sendo servos, mas servos que o Pai trata como filhos, que Jesus trata como irmãos, que Jesus trata como amigos. E o tratamento dele como amigos é dando conhecimento. É dando conhecimento. É dando conhecimento. É ministrando conhecimento. Eu sei que enquanto o Senhor me deixar aqui nesse lugar com vocês, Ele estará trazendo conhecimento através de mim para vocês. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, aproveitasse. Eu venho aqui em cada reunião com fidelidade. Eu vejo vocês viajando aí para tudo quanto é lugar. Eu não viajo. Sabe por que eu não viajo? Porque eu tenho zelo de estar aqui com vocês, trazendo alguma coisa, trazendo uma palavra de Deus. Cada reunião que eu venho aqui, eu venho para trazer algo de Deus, do céu, do conhecimento do Senhor para você. É por isso que você não me vê viajando. Por isso que você não me vê pegando férias. Durante as férias do seminário onde eu trabalho, aqui eu não tiro férias. Julho eu estou aqui, janeiro eu estou aqui, fevereiro eu estou aqui, dezembro eu estou aqui. Vocês não podem ver um fim de semana que a gente indo para Caldas Novas, gente indo para o Rio, gente não sei para onde, gente para lá. Vocês espalham todo mundo, vocês vão se divertir, maravilha. Eu fico aqui porque venham 2 ou 3, para esses 2 ou 3 que vierem, eu venho aqui com todo o zelo de Deus ensinar a palavra do Senhor para eles, porque eu sei o quanto isso é importante. E eu sei que estou fazendo aqui a vontade do Senhor. Não estou aqui para agradar a homens, mas agradar o meu Senhor, ensinando a vocês o que Ele deseja, o que Ele quer escrever no seu coração. A palavra de Deus, porque é só essa palavra que poderá levar você para o céu. Glória a Deus. Foi bem claro, irmãos? Amém. Aleluia. Então ao Senhor a honra e a glória. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir,
o Todo-Poderoso.